Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Ao começar este tempo de oração, Jesus, eu queria olhar para a primeira leitura, onde nos falas a partir de Moisés e mostras-nos o Moisés a dar quase assim um testemunho daquelas coisas que estão para vir, ou seja, que vamos chegar à terra prometida, e a exortar-nos a mantermos as leis e os preceitos que Deus nos tinha ensinado ao longo de toda esta peregrinação. E ao ler esta leitura, Jesus, eu queria me pôr também nas sandálias de um israelita comum que andava a seguir Moisés. Queria-me fazer parte desse povo que estava a caminhar ao longo do deserto e imaginar-me então como é que eu iria reagir a este discurso de Moisés. Se calhar até ia comentar com um colega meu que estivesse ao meu lado, ele também outro israelita comum, que de facto tínhamos visto coisas extraordinárias ao longo de todo este caminho. Bom, para começar, lembrar-nos aquela situação inicial em que nós estávamos, que éramos escravos do Egito, em que, no fundo, o trabalho apertava mais e mais. Tínhamos os egípcios, no fundo, a quererem apertar a cerca com medo do que é que nós poderíamos vir a ser. E depois lá veio este Moisés, que nos veio anunciar que Deus lhe tinha falado, que nos ia levar para uma terra prometida, que Deus não se tinha esquecido de nós. E de facto acreditámos nele. E lá fomos atrás, arriscámos tudo, deixámos tudo aquilo que tínhamos e começámos a caminhar. E vimos coisas espetaculares. Vimos o Mar Vermelho a abrir-se, vimos os egípcios que nos perseguiam depois também a ficar para trás, a ser destruídos, porque Deus também nos livrou deles. Vimos também todo aquele alimento que nos veio do céu quando tínhamos fome. Vimos depois também Moisés a dizer que Deus lhe tinha falado mais uma vez e a dar-nos as tábuas da lei. Tantas coisas inesquecíveis que certeza que nos ficam no nosso coração. E que de facto acreditamos com a nossa vida. Quer dizer, tudo arriscámos, saímos de onde estávamos, deixámos as nossas ocupações, aquilo que nós tínhamos, as cebolas no Egito e tudo mais, e pusemos a caminhar atrás de Moisés. É verdade que se calhar não fomos sempre fiéis. Podia-me lembrar, estando nestas sandálias de um israelita falando para um colega meu. Pois foi lá, logo quando estávamos no meio do deserto e depois Moisés desapareceu. Lá queríamos nós fazer assim qualquer coisa que nos ajudasse a representar Deus e fazer uma pequena festa. Não era com má intenção, mas pronto, na verdade também sabíamos que não era aquilo que Deus queria e, portanto, não é que tínhamos sido sempre fiéis. Mas pronto, de facto foi um caminho extraordinário e parece que agora estamos quase a chegar a tal terra prometida. E vem agora Moisés dizer-nos primeiro que ele não vai lá chegar e que já deu a sucessão depois a Josué. E agora a lembrar-nos ainda que o mais importante é que temos de manter estas leis e preceitos que ele ouviu, isto depois já toda a nossa caminhada. Quer dizer, eu que ouço isto, se fosse eu a mandar, ou se fosse eu nos pés dele, se calhar podia pensar um bocadinho mais em nós. Já foram assim uns anos duros. Não fomos nós que ouvimos Deus assim diretamente, vimos as obras todas, mas quer dizer, se calhar ele pode estar a exagerar um bocadinho. Será que foi mesmo isto que Deus lhe disse? Porque é que é tão importante estar a insistir em leis e preceitos para uma terra que ainda nem sequer a conquistámos, ainda não é nossa? Provavelmente ainda vamos ter uma batalha aqui diferente de nós para arranjar o espaço onde Deus nos manda e quer dizer, leis e preceitos, porque é que estamos a insistir já com isso? Se fosse eu mandar, se calhar, olha, não se falava disto na primeira semana, uma semana de festa para todos, uma semana para nos regalarmos então com tudo aquilo que ele disse que iria haver nesta terra prometida e depois sim, íamos nos começar a organizar, íamos ver como é que a sociedade se podia fazer. E eu acho que provavelmente aqui os meus companheiros todos pensariam mais ou menos o mesmo.
Portanto, se eu fosse eu a mandar, não havia cá lei para ninguém durante 7 dias, desde que ninguém se chateasse, desde que não nos magoássemos uns aos outros, pronto, ficaria tudo bem. Pois é, Jesus. Agora descalçando as sandálias deste israelita, penso que, de facto, isto pode ser uma tentação que pode ter vindo a um israelita deste tempo, mas que também para nós tantas vezes acontece. Que, de facto, achamos que queremos um momento sem lei, um momento em que não temos nenhum compromisso, mas que estamos simplesmente na nossa, sem ninguém nos chatear. Mas a verdade é que ser livre requer compromisso. Se os israelitas tivessem simplesmente feito aquilo que lhes dava na real gana, com certeza que não teriam chegado à Terra Prometida. E na Terra Prometida, sempre que se afastaram da tua lei, como nos mostraste tantas vezes, voltaram a ser escravos, voltaram a ser deportados. Portanto, a liberdade é uma coisa que dá trabalho. E às vezes até podemos achar, olha, se fosse eu a mandar, se fosse eu a fazer as leis, se fosse eu a reescrever tudo isto, fazia de uma forma diferente. Mas quando tu nos contas toda esta história sagrada do teu povo, nós vemos que, de facto, nunca foi assim. Sempre que nós saímos das tuas leis, sempre que esquecemos os teus preceitos, acabamos escravos. No fundo, não sei se tu que me ouves já fez este exercício de perguntar a uma criança assim no final do dia o que é que tu mudarias no dia de hoje para teres um dia ainda melhor. Se calhar uma criança iria dizer, olha, para mim eu tinha o dia que era todo recreio, que foi a parte que eu mais gostei do dia. Ou então, no almoço tinha 3 vezes aquela sobremesa que me foi dada hoje, que foi dia de festa. Ou então não havia trabalhos de casa para ninguém. Se fosse eu a mandar e mudava, então todos os dias assim. Todos os dias era um dia de recreio, cheio de sobremesa, com nenhum trabalho de casa. Claro que se simplesmente seguíssemos aquilo que eram os ditames das crianças, iríamos ser crianças eternamente, não crescíamos em autonomia e não podíamos depois ser livres. Ou então, não falando em crianças, mas de crianças um pouco mais velhas, se perguntarmos a um estudante universitário como é que podíamos fazer então também assim a sua experiência de universidade mais cheia, se calhar, pronto, não queria nada de avaliações, também queria apenas testes em casa, com consulta e em conjunto, e se calhar até aprende mais, pode achar ele. E depois já agora também, assim, com uma festa mais ou menos permanente, pelo menos assim com um bom humor e num ambiente festivo que também gostaria. Mas mais uma vez assim não se forma um bom estudante. Assim também não se vai dar autonomia para quem estuda na universidade poder ser um verdadeiro estudante que procura a verdade. E por aí sucessivamente na família, se perguntássemos a uma mãe como é que seria então o seu mundo ideal, com certeza que iria tirar ou mudar as fraldas da sua rotina habitual, mas mais uma vez isso não poderia ser, porque depois não se podia viver, digamos, no meio de fraldas sujas. Mas voltando ao deserto, à conversa com aquele colega do lado, calçando as sandálias de um israelita, depois de ouvir esta intervenção de Moisés, que nos dizia, mantenham as leis e preceitos de Deus, então de facto, Jesus, é que eu percebo. A tua lei é perfeita. Quando nos mandas, não mandas porque nos queres escravizar, porque nos queres pôr um fardo em cima, mas pelo contrário, porque queres mostrar-nos o caminho da verdadeira liberdade. No fundo, dás-nos um manual de instruções para ser feliz. Não queres apenas chegar à Terra Prometida, ou fazer-nos chegar à Terra Prometida para lá chegarmos e depois voltarmos a ser escravos, mas avisas-nos antes para, de facto, vivermos a verdadeira liberdade. A liberdade que se, de facto, adquire quando nós seguimos a verdade que é o homem, a verdade daquilo que nós somos e que nos ensinas e nos ensinaste pela lei de Moisés e depois vieste completar, como nos dizias hoje no Evangelho, pois com esta lei da caridade mais cheia, aquela que nos preenche totalmente o coração. Quero-te pedir então, Jesus, que me ajudes a confiar na tua lei, confiar também naquilo que me ensinas em tantas coisas que se calhar hoje eu não percebo, como todos aqueles temas polémicos que às vezes falamos, e também que me ajudes a ter essa luz
para confiar e seguir sandálias calçadas até esta terra prometida, onde, mantendo a tua lei, eu possa ter a certeza que estou a seguir o melhor caminho para Deus, que estou a seguir o melhor caminho para a minha felicidade, e qualquer outro caminho, ainda que me dê uma felicidade de um momento, não me dá, de facto, aquela plena realização que apenas encontramos em Ti. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação e peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.